Desde que o mundo passou a falar mais sobre dinheiro, investimentos e liberdade financeira, uma pergunta começou a surgir com cada vez mais força, embora poucos a fazem em voz alta. Por que algumas pessoas parecem sempre tomar decisões melhores com dinheiro, mesmo ganhando menos, enquanto outras, mesmo com salários altos, vivem presas em ciclos de dívidas e más escolhas? A resposta pode não estar apenas em planilhas, cursos caros ou fórmulas milagrosas. Ela pode estar em algo muito mais antigo, silencioso e aparentemente distante do mundo financeiro: o xadrez. Um jogo criado há mais de 1000 anos, jogado em silêncio, peça por peça, que ensina exatamente o que quase ninguém aprende quando começa a lidar com dinheiro na vida real: pensar antes de agir, aceitar perdas estratégicas, enxergar consequências e, principalmente, tomar decisões sob pressão. No xadrez, ninguém vence por sorte. Cada movimento tem um custo, um risco e uma consequência futura. E é exatamente isso que acontece na vida financeira, mesmo que muita gente insista em tratar dinheiro como se fosse apenas uma questão de ganhar mais ou gastar menos. O tabuleiro ensina algo brutal logo nas primeiras partidas. Não importa o quão bom seja um movimento agora, se ele cria uma fraqueza irreversível depois. Quantas pessoas não fazem exatamente isso com o próprio dinheiro? Um consumo impulsivo hoje, um parcelamento aparentemente inofensivo, uma decisão tomada no calor da emoção, que vira um problema enorme meses depois. O xadrez não permite esse tipo de ilusão. Ele cobra. Quando você senta diante de um tabuleiro, você não joga apenas contra o adversário. Você joga contra o tempo, contra a incerteza e contra si mesmo. Cada peça que avança sem propósito pode se transformar em um erro fatal mais adiante. No mundo financeiro acontece o mesmo. Cada real mal alocado, cada investimento feito sem entendimento, cada dívida assumida sem planejamento é uma peça avançada sem proteção. O xadrez ensina desde cedo que não existe jogada neutra. Ou você melhora sua posição, ou piora. E com dinheiro, a lógica é cruelmente parecida. Ou suas decisões te aproximam da estabilidade e da liberdade, ou te empurram lentamente para a dependência e o estresse. Uma das lições mais poderosas do xadrez é o conceito de longo prazo. Os jogadores iniciantes querem atacar rápido, ganhar material cedo, resolver a partida o quanto antes. Jogadores experientes sabem que a vitória quase nunca vem rápido, ela é construída. Eles aceitam posições aparentemente tranquilas, acumulam pequenas vantagens, protegem o rei, melhoram a coordenação das peças e esperam o momento certo. Na vida financeira, essa mentalidade separa quem constrói patrimônio de quem vive de apostas. Investir não é dar o golpe perfeito. É fazer escolhas consistentes, mesmo quando parecem entediantes. O xadrez treina o cérebro para suportar o tédio produtivo, algo raríssimo em um mundo viciado em recompensas imediatas. Outro ponto central que o xadrez ensina é a gestão do risco. Nenhum jogador forte entra em uma combinação sem calcular variantes, respostas possíveis e consequências. Ele não pergunta apenas o que eu ganho se der certo, mas principalmente o que eu perco se der errado. Essa pergunta simples é ignorada por milhões de pessoas quando lidam com dinheiro. Quantos entram em investimentos sem entender o risco? Quantos empreendem sem reserva de emergência? Quantos se endividam contando apenas com o melhor cenário? O xadrez ensina que sobreviver é mais importante do que brilhar. Proteger o rei vem antes de atacar. No dinheiro, proteger sua base financeira vem antes de buscar retornos extraordinários. Existe também uma lição dura, porém libertadora, que o xadrez ensina cedo ou tarde. Errar faz parte, mas repetir erros é escolha. Todo enxadrista perde partidas. Muitas. Mas os que evoluem são aqueles que analisam, aprendem e ajustam. Eles não culpam o tabuleiro, o adversário ou a sorte. Eles voltam ao jogo e perguntam: onde foi que eu tomei a decisão errada? Na vida financeira, essa mentalidade é rara. A maioria prefere culpar o governo, o mercado, a inflação ou o azar. O xadrez ensina responsabilidade. Cada derrota carrega uma lição, e ignorá-la garante que ela volte mais forte na próxima partida. Outro paralelo poderoso está no controle emocional. No xadrez, jogar com raiva, medo ou euforia quase sempre leva a erros graves. Um jogador emocionalmente instável entrega partidas ganhas ou perde posições equilibradas por um único movimento impulsivo. No dinheiro, emoções são ainda mais perigosas. O medo faz vender na baixa, a ganância faz comprar no topo. A euforia leva a riscos excessivos, o desespero paralisa, o xadrez treina o autocontrole de forma brutal.
Ele te ensina a respirar, a pensar e a decidir mesmo quando tudo parece confuso. Essa habilidade, quando levada para a vida financeira, vale mais do que qualquer dica de investimento. O jogo também ensina algo que poucas pessoas gostam de aceitar. Nem toda peça é igualmente valiosa em todos os momentos. Um peão pode ser irrelevante no início e decisivo no final. Uma dama mal posicionada pode ser inútil. No dinheiro, acontece o mesmo. Uma pequena economia feita hoje pode parecer insignificante, mas no longo prazo se transforma em liberdade. Um gasto aparentemente pequeno repetido ao longo dos anos vira um rombo gigantesco. O xadrez treina o olhar para o contexto, não para o valor isolado. Ele ensina que tempo importa tanto quanto valor. À medida que a partida avança, o enxadrista aprende a simplificar quando está em vantagem e complicar quando está em desvantagem. Ele aprende a trocar peças quando isso favorece seu plano e a evitar trocas quando precisa de dinamismo. Essa leitura estratégica é idêntica à gestão financeira madura. Quando a vida está estável, simplificar, reduzir riscos e proteger patrimônio faz sentido. Quando se está construindo, assumir riscos calculados pode ser necessário. O problema é que muita gente faz o oposto. Complica quando deveria proteger e arrisca quando deveria consolidar. O xadrez ensina a respeitar o momento. Existe também o conceito silencioso, mas devastador, do custo de oportunidade. Cada movimento no xadrez elimina todas as outras jogadas possíveis. Escolher é abrir mão. No dinheiro, isso é ainda mais real. Cada real gasto é um real que não foi investido. Cada decisão financeira fecha portas e abre outras. O xadrez ensina a conviver com essa realidade sem sofrimento excessivo. Ele ensina que a perfeição não existe, apenas escolhas melhores ou piores dentro de um contexto imperfeito. E então chegamos ao ponto mais poderoso dessa analogia: o final da partida. No xadrez, quem domina finais vence mais jogos do que quem só sabe atacar. No dinheiro, quem planeja o longo prazo, a aposentadoria, a segurança futura, vive com menos ansiedade e mais clareza. O xadrez ensina paciência, visão e preparo para o momento em que restam poucas peças, mas cada decisão pesa muito mais. A vida financeira funciona exatamente assim. Agora pense por um instante. Quantas decisões financeiras você já tomou sem pensar 2 jogadas à frente? Quantas vezes você moveu uma peça importante da sua vida apenas porque parecia uma boa ideia no momento? Quantas vezes você ignorou a proteção do seu rei financeiro em troca de um ataque impulsivo? É aqui que a reflexão se torna desconfortável. E é exatamente aqui que o xadrez deixa de ser apenas um jogo e se transforma em uma escola silenciosa de decisões. No clímax dessa reflexão, fica a pergunta que quase ninguém quer responder. Se sua vida financeira fosse uma partida de xadrez, você estaria jogando com estratégia ou apenas reagindo aos movimentos do adversário? Você estaria pensando no final do jogo ou apenas tentando sobreviver ao próximo lance? Comente aqui embaixo qual foi a decisão financeira mais importante da sua vida e se, olhando hoje, você teria jogado diferente. Essa troca de experiências pode ajudar mais pessoas do que você imagina. Se esse conteúdo fez sentido para você, se essa analogia abriu sua mente para enxergar o dinheiro de uma forma diferente, se inscreva no canal agora. Aqui, a ideia não é vender promessas vazias, mas construir pensamento estratégico, mentalidade e clareza financeira, peça por peça, movimento por movimento. Deixe seu like, isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam aprender a jogar melhor o jogo do dinheiro. E lembre-se, no xadrez e na vida financeira, não vence quem joga mais rápido, vence quem pensa melhor.